Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Vamos fazer hoje o estudo da lição de segunda e terça, já que eu não tive condições de fazer ontem, né? Estava na casa da minha irmã e precisei sair rápido de lá e vim para o trabalho. O rapaz que me ajuda não pôde estar presente, mas hoje nós vamos fazer aí um resumo entre segunda e terça-feira, tá? A lição de segunda-feira diz assim, ó: loucura para os que se perdem. O que Paulo está falando aqui é que é um absurdo, é uma coisa sem noção, é uma tolice, na verdade, ignorar aquilo que vai trazer salvação. E o que é que traria salvação? A mensagem da cruz. E por que ela era considerada como loucura? Jamais, tanto os gentios como os judeus iriam ter como conceito um Messias, um Salvador, que em vez de trazer um império de domínio, deixa ser dominado no sentido de que Roma imperava e logo Roma foi superior, no sentido de que foi o responsável, entre aspas, é claro, sobre a morte de Cristo. Então, como acreditar no rei, no Messias, que veio trazer salvação, se ele mesmo não se salvou? Então, quando Paulo fala que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, Paulo estava deixando claro que as pessoas que não aceitavam um Cristo que se entregou em prol da salvação, porque nós sabemos que a morte de Cristo foi uma morte substitutiva. Ele morreu, de acordo com João 3,16, para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas tenha vida eterna. Então, assim, em Cristo se encontra a salvação pela mensagem da cruz que nos trouxe unicamente reconciliação com Deus, reconciliação com nós mesmos e, acima de tudo, esperança para um futuro glorioso. Essa mensagem da cruz ela era totalmente inadequada para os filósofos, para aquele povo de Corinto. Por isso que Paulo falou que ela era loucura para os que se perdem. E aí você nota o que na verdade consiste em sabedoria. Sabedoria consiste em temer a Deus. Jó 28, verso 28, descreve assim: pois o temor do Senhor é o princípio do saber, e o afastar-se do mal o entendimento. Salmo 111, verso 10 também fala da mesma coisa. Provérbios 1, verso 7 também fala a mesma coisa. Provérbios 9, verso 10 também fala a mesma coisa. Eis que o temor é o princípio da sabedoria. E quando a gente observa isso, os que se perdem, de fato, eram aqueles que tinham as filosofias suas, um intelecto de conhecimento particular que não levava à regeneração, à transformação, à mudança. Isso, de fato, era loucura, desprezar aquilo que poderia trazer algo de benéfico. Quando nós vemos a expressão temer a Deus, ou seja, respeitar a Deus, obedecer a Deus, da mesma forma, o Salomão terminou seu livro de Eclesiastes dizendo, né? De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois este é o dever de todo homem. O temor é tão crucial que coloca em situação de respeito. Eu não vou fazer tal coisa por ter temor a Deus. E o temor a Deus é o princípio da sabedoria. A mensagem angélica, a primeira é temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E em seguida você faz adorar a Deus, aquele que fez os céus, a terra e o mar e a fonte das águas. Então, essa mensagem, quando não era aceita, era na verdade vista como loucura. Assim, era então trazido esse texto na lição, esse tema na lição de segunda-feira. E Paulo faz aqui uma ênfase grande em relação a isso, né? Só no Evangelho de Coríntios, a expressão loucura é falada 5 vezes e unicamente só em Coríntios. Paulo mostrou a loucura o que seja desprezar a mensagem da cruz, ou seja, uma insensatez. Na lição de terça-feira, aí ele complementa o verso: mas para que somos salvos, para nós que estamos sendo salvos, eu falei para vocês, perdão, eu falei para vocês que a obra de salvação aqui é a segunda etapa, ou seja, a salvação por santificação, que é feito diariamente. Uma vez que você agora foi justificado por Deus através do que Cristo fez na cruz, ou melhor, justificado por Cristo, né, quando Paulo fala, justificado, pois gratuitamente temos paz com Deus. E essa reconciliação nos traz paz, na verdade. O que Cristo fez, ela é uma bênção para aqueles que estão buscando a salvação. O ato de salvação, justificação pelos nossos pecados, Cristo realizou na cruz. A santificação é uma obra contínua. Estamos sendo salvos todos os dias. Isso me faz pensar o seguinte: o que nos deu salvação foi a obra de Cristo na cruz. Então não é mérito nosso. O que nos salva hoje é uma submissão a
aquela aceitação. Eu aceitei a Cristo uma vez e agora vou aceitando todos os dias. E essa obra que chamamos de santificação, ela se compara com aquilo que Paulo falou aos Hebreus, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santificação é um processo contínuo. Lembrando que esse ato da parte de Deus nos trouxe reconciliação com Deus, justificação pelos nossos pecados. Essa obra de salvação contínua, eu até coloquei aqui na minha resposta, na lição de terça-feira, quando fala assim, ó, leia Colossenses 1:20 e 1 Pedro 2:24, o que Jesus realizou por nós na cruz. Em Colossenses eu coloquei assim, ele realizou um ato de reconciliação, perdão e salvação. Só Cristo poderia fazer isso. No texto de 1 Pedro 2:24, eu coloquei, ele carregou os nossos pecados a fim de nos conceder uma vida justa. Foi as feridas de Cristo que nos deu cura. Como entender isso, né? Pelas suas feridas somos sarados. Bem, a ferida de alguém, no geral, causa a ferida ao outro. Mas no caso aqui, a ferida que Cristo sofreu nos trouxe cura eterna. Irmãos, em nome de Cristo, nunca despreze a obra que Cristo fez por mim e por você na cruz. Essa obra é para nos dar a eterna redenção, salvação. Aqueles que um dia o aceitaram, permanecerão aceitando todos os dias. Nós que estamos, na verdade, no caminho da salvação, busquemos a santificação. Façamos valer a tão sonhada importância no tocante a viver uma vida transformada. Que Deus nos dê essa dádiva, nos dê o seu auxílio e direção e juntos, com Cristo, sejamos mais que vencedores. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, porque a mensagem da cruz para nós não é loucura, mas ela é poder para que estamos sendo salvos e nos mantém na salvação. Que esse mesmo poder, ó Deus, possamos levar a outros que estão perecendo no pecado, mas ainda há chance para todos os teus filhos que se submeterem ao senhorio do Senhor. Dá-nos neste dia a tua santa paz, perdoa os nossos pecados e permanece conosco, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.